Esse vídeo é bem diferente do que tem aqui no canal. Eu não vou tentar te ensinar nada como eu tenho o costume de fazer aqui. É só uma reflexão que eu tive a respeito da inteligência artificial e eu queria entender se a sua visão é parecida com a minha também a respeito disso. Só para você começar a entender aqui o meu ponto de vista, quando te perguntam quem é você, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a sua profissão. Mesmo que você tenha centenas de outras qualidades, a primeira coisa que você pensa em falar é com que você trabalha. E isso faz total sentido, porque a profissão é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque ela traz dinheiro e também é onde você passa a maior parte do seu tempo. E tem um montão de filósofos que falam que fazer o que você gosta é o que dá sentido para sua vida. E eu não sei na sua profissão, mas na minha profissão, cada dia que passa, a IA faz mais coisa por mim. E por um lado é muito bom, né, por causa da produtividade. Eu entrego muito mais do que eu entregaria se eu não tivesse o suporte da inteligência artificial. E eu tenho um exemplo muito claro de como que a inteligência artificial turbinou minha produtividade. Recentemente eu criei um aplicativo de newsletter que basicamente você se cadastra e às 8 da manhã eu disparo um e-mail para você com algumas novidades da área de tecnologia. Se eu tivesse que fazer isso manualmente, eu teria que pesquisar sobre quais tecnologias eu ia utilizar, porque eu ainda não conhecia. Eu ia ter que ver vários exemplos para eu entender qual tecnologia faria mais sentido para mim, aprender sobre essa tecnologia e aí eu ia meter a mão na massa no código. Só que com um prompt eu sei quais tecnologias estão disponíveis para esse tipo de ferramenta, qual é melhor para o meu cenário específico. Com pouquíssimos prompts eu aprendo sobre essas tecnologias e como que ela funciona, e com um prompt bem escrito ela praticamente me entregou essa aplicação 100% pronta. Então que eu levaria meses para fazer, ele me entregou ali com pouquíssimas horas de trabalho. E eu tenho vários outros exemplos de como a produtividade aumenta mesmo com a inteligência artificial. Eu fiquei pensando sobre isso e eu não consegui lembrar quando que eu fui dormir pensando num bug ou fui tomar um banho e fiquei tentando resolver o bug na minha cabeça. Porque hoje, com pouquíssimos prompts ali, a inteligência artificial lê o stack trace do seu erro inteiro, lê suas dependências, lê seu código, te dá um resumo bizarro do que tem que ser feito para você corrigir. Isso é legal de usar, é legal ver ele fazendo coisas que você levaria um tempão para fazer em pouquíssimos minutos ali. Mas eu confesso que isso tira um pouco da graça de ser dev, pelo menos para mim. Quando eu entrei nessa área, o que eu gostava de fazer era programar, era quebrar a cabeça, era entender coisas novas. E com a experiência isso já foi reduzindo um pouco, então eu tinha menos dúvidas, eu tinha menos bugs que eu não conseguia resolver. Mas ainda assim, eventualmente aparecia um ou outro. Mas agora com a inteligência artificial isso é bizarro, simplesmente acabou. Eu tenho um resumo de tudo que eu preciso fazer em pouquíssimos prompts ali. E talvez daqui a 5 anos eu seja, sei lá, um arquiteto de inteligência artificial e até ganhe mais dinheiro com isso. Mas provavelmente eu nem vou escrever código, que foi o que me trouxe para essa profissão. Foi o que me fez gostar dessa profissão. Só para você ter ideia, eu resolvi gravar esse vídeo porque hoje de manhã eu tive que consultar a sintaxe do Reducer do JavaScript, porque eu não lembrava se o acumulador vinha antes ou se ele vinha depois lá nos parâmetros. É simplesmente um negócio que eu uso no meu dia a dia sempre, só que agora com a inteligência artificial escrevendo boa parte do código para mim, eu esqueci literalmente, isso saiu do cache da minha memória, eu já não conseguia mais lembrar se era antes ou depois. Eu tive que consultar isso e aí eu fiquei preocupado pensando, pô, será que daqui a algum tempo eu ainda vou saber escrever código mesmo ou eu vou precisar ficar fazendo esse tipo de consulta com muito mais frequência? Ou talvez eu nem precise fazer essa consulta porque a IA vai escrever 100% dos códigos agora. Provavelmente daqui a esses 5 anos vão ter novas profissões e novas tecnologias que saber escrever código vai ser irrelevante praticamente. Se você for parar para analisar hoje, que nem está tão avançado assim as inteligências artificiais, você consegue transcrever, sei lá, de Tupi-Guarani para JavaScript, para Python, para Java, para o que você quiser, cara. Imagina isso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mesmo que a bolha das inteligências artificiais ela estoure e realmente não seja todo esse hype, as inteligências artificiais vão continuar existindo e elas vão continuar escrevendo código. E aí você deve estar pensando, pô, é só não usar inteligência artificial então que você vai gostar de escrever código. Mas não é bem assim que funciona, né? Hoje em dia a gente precisa de produtividade. Se eu não usar inteligência artificial, um dev júnior ali que está começando, ele vai escrever muito mais código do que eu e talvez até com mais qualidade do que eu. Porque a inteligência artificial ela é uma baita ferramenta. Apesar dela ter tirado um pouco dessa graça, inclusive eu acredito fortemente que não só para os devs, porque tem designer também que, enfim, com alguns prompts ele consegue gerar o que ele precisa. Enfim, tem várias profissões que com a inteligência artificial é muito mais fácil de resolver os problemas. Então eu não posso simplesmente abandonar a inteligência artificial, eu tenho que jogar esse jogo aí que está sendo jogado para eu ter a produtividade que esperam que eu tenha. Mas lá no fundinho, tira um pouco dessa graça de ser dev, essa graça de ficar pesquisando, lendo várias referências, testando e dando errado. Até o Stack Overflow, cara, quanto tempo tem que você não abre o Stack Overflow? Fala sério. E é por isso que eu faço vários projetinhos pessoais, inclusive o YouTube também é uma ferramenta para eu conseguir fazer isso, para eu entender como que uma ferramenta funciona fora da inteligência artificial. Só para deixar claro, eu ainda gosto muito de ser desenvolvedor e eu adoro ver a inteligência artificial também fazendo as coisas, mas tira um pouquinho da graça, tá? Eu queria saber de você, na sua profissão, como que isso está sendo?
Tá mudando também? Você acha que a inteligência artificial está fazendo muito mais do que você achou que ela iria fazer por você? E principalmente, qual que é a sua perspectiva daqui a 5 anos? Você acha que a inteligência artificial vai tirar essa parte técnica de escrita de código ou, sei lá, de desenho de layout e vai ser muito mais importante você saber sobre, sei lá, arquiteturas ou como estruturar bem um layout, enfim, na sua profissão, como que isso vai se adaptar, né? Qual que é a sua perspectiva aí nos próximos anos?